inteligência artificial e neurociência do sono. São dois assuntos tanto interessantes quanto, de certa forma, complexos, né? Então, o que não falta é conteúdo aqui dentro e temas interessantes para a gente discutir, mas, claro, eu fiz um recorte que eu achei que seria interessante aqui, dada a natureza do evento, do público, né? Ainda assim, eu deixo aqui já de imediato aqui meu contato, né, para eventuais discussões futuras, tá? Para a gente, talvez, avançar aí em discussões. Um pouco do meu perfil: eu tenho graduação na área de ciências, em tecnologia também, sou especialista em dados, faço mestrado em engenharia biomédica com aplicação de inteligência artificial para neurociência e sou professor em cursos de graduação, né, de tecnologia, de ciências aplicadas à saúde e cientista de dados com experiência tanto em empresas nacionais quanto internacionais nesse contexto. Trazendo um pouco da nossa agenda, esse foi o escopo que eu montei, que eu achei que seria razoável. A gente começa falando um pouco aí de aprendizado de máquina. Então, como é que a máquina aprende, né? Às vezes a gente fala com muita naturalidade de aprendizado de máquina, mas espera aí, é no mínimo esquisito, né? Ou diferente, você pensar que uma máquina está aprendendo, né? É um computador, uma coisa física aqui, não é uma pessoa e você está dizendo que ele está aprendendo. Pelo menos gera uma esquisitice, né? Eu acho que dá para vocês concordarem, pelo menos para mim. A gente vai falar de sistema nervoso. Já que eu estou falando aqui de neuro, nada mais razoável do que a gente falar aí de sistema nervoso, né? Ou seja, de onde que vem essa informação que a gente vai discutir. Só para fazer um levantamento rápido aqui, vocês estão conseguindo ouvir com clareza o que eu estou falando? Tá tranquilo, né? Beleza. E que bom que vocês não estão dormindo, né? Pelo menos quem levantou a mão está minimamente acordado, né? Numa palestra de sono, vocês têm que ficar acordado, mas é isso aí. Então a gente vai falar de sistema nervoso, né, minimamente ali, para a gente pensar de onde que esses dados estão vindo, essas informações que a gente vai ensinar, depois perguntar para a máquina. Processamento de sinais, ou seja, como que é essa informação que a gente está falando a respeito? EEG, ou seja, como que as informações elas são geradas. Depois, um pouco dessa neurociência do sono. E, por fim, alguns casos de uso, ou seja, algumas possibilidades, alguns desafios nesse contexto que a gente está falando. Beleza? Vamos lá. E mais um levantamento básico. Quem já ouviu falar em EEG, só para eu ter uma ideia? Olha só, beleza. Galera, então, a gente está falando de inteligência artificial, né, machine learning, né, o aprendizado de máquina, mas quando é que a gente precisa disso, né? Então, em quais contextos? Eu trouxe uma primeira situação que a galera que é dev, aí, sabe quando você começa a colocar um monte de if? Pô, então, os condicionais, né? Você começa a colocar vários condicionais, e aí chega num momento, cara, que assim, tá ficando complexo. E tem situações que, assim, você teria um monte de if e ainda assim você não cobriria todas as situações. Então, isso é um caso que a gente já diz, poxa, aqui pode ser interessante a gente pensar em IA e aprendizado de máquina. E fica aqui uma consideração, né, de que esse slide é para pensar assim, que não é porque uma tecnologia está sendo usada, está sendo falada, que a gente vai usar. Tem casos que faz sentido, tem casos que não, né? Para a gente não cair aí no over-engineering, né? Tipo, ficar usando uma coisa só porque, é legalzinho, né? Quando tem solução analítica desconhecida, complexa ou inviável, né? Então a gente não consegue descrever aquilo dali com tanta, de forma analítica, né? Quando tem alterações recorrentes de regras, ou quando tem grande quantidade de dados, né? Para a galera aí de banco de dados, sabe que chega num ponto que você vai fazer uma consulta lá, uma query que tá gigante, né? E pode ser que essa query, eu já vi algumas reações aí de empatia com o que eu estou dizendo, pode ser que essa query não te dê a resposta que você quer ainda, não por você não saber do SQL, né? Mas porque não dá, cara, não vai sair, tá? E beleza, a gente está falando de aprendizado de máquina, mas reflitam sobre como é que o humano aprende, né? Que é uma pergunta, eu acho que tão interessante quanto como é que as máquinas aprendem. Então assim, pensa que aprender, eu definiria aqui como você
encontrar um padrão que você consegue aplicar em outros momentos, com erro, inclusive, né? Então, se eu vejo aqui uma pessoa, e depois pode ser que eu erre, né? Quem nunca passou por isso, de, pô, mas será que eu conheço o fulano? Então, pode ter erro, tá? E aqui a gente vai aceitar ter erro, né? Pensando em tipos de aprendizado de máquina, a gente teria algo assim, né? O aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado, por reforço, pelo menos esses 4 aí, né? Tem outras possibilidades. E aqui eu vou centrar a discussão no aprendizado supervisionado. Quando você fala de supervisionado, tem uma supervisão. Supervisão de quem? Aqui para a gente seria uma supervisão de um humano. Ou você dizer o que é. Então, se eu vou classificar para dizer se isso daqui é um passador de slide ou não, eu vou criar esse classificador pensando que antes alguém já me disse o que era um passador de slide ou o que era um microfone para que a gente possa diferenciar, né? Eu acho que isso aqui é um dos exemplos que vocês mais encontram aí na internet, né? De o que é se é um gato ou um cachorro. Isso aqui é um caso de que a gente está criando um classificador. Como assim um classificador? Dorme não. Como assim classificador? Viu, eu classifiquei agora, eu vi que ele estava com um apontamento de sono, certo? E cara indelicado, né? Então, isso aqui é um classificador. A gente está dizendo, eu estou classificando se ele tem um sinal de que está com sono ou não, né? Se é um gato ou um cachorro, tá? E é supervisionado porque a gente começa apontando ali, a gente tem um dataset, né? De um pacote de dados de, suponhamos, imagens de cachorro, imagem de gato, um barulhinho do cachorro, um barulhinho do gato, né? Que são formas de a gente classificar, né? Então, você ouve um barulho que parece que está miando, você diz, é um gato. Se ouve um latido, você diz, é um cachorro. Ainda que nem sempre dá certo, né? Meu cachorro, pelo menos, às vezes eu acho que ele é um gato, acho que ele é uma galinha, parece tudo menos um cachorro, mas, no geral, eu acerto quando ele faz ali um barulhinho, né? Beleza. E aí, criar um classificador, então seria isso. Eu parti desse conjunto de imagens, disseram que isso aqui funciona, deixa eu ver se dá para apontar. Aponta para lá? Minha mão está apontando já, analógico. Então, a gente tem lá o conjunto de gato, lá em cima, o conjunto de cachorro. Alguém disse que isso era gato ou cachorro. A gente fala assim que é uma supervisão de humano, porque alguém imputou esses dados lá no sistema. Mas poderia ser algo do tipo, você tem uma entrada de dados no sistema e ele já vem rotulado, né? Se era um usuário logado ou um usuário não logado, por exemplo, né? Mas aqui eu estou falando de gato e cachorro. E eu estou criando um classificador, ou seja, eu aprendi, eu montei esse padrão. E o que é isso aí para um computador? Para a gente montar um padrão aqui na cabeça. Vamos resumir bastante assim. Mas aqui para o computador seria o quê? Seria você montar, por exemplo, para a galera dos condicionais aí, né, dos ifs lá no código, você poderia ter condições que foram criadas de assim, olha, se tiver uma coisa que parece uma orelhinha, só que pequena proporcionalmente à cabeça, isso daqui vai ser um gato. Caso contrário, vai ser cachorro, né? Então, dá para pensar no if desse jeito? Aqui está bem tradicional, né, a abordagem, pensando em orelha e tal, mas começa disso. Então, você vai montando algumas decisões, alguns condicionais, né, que seria uma árvore de decisão. Ou você monta um monte lá e tem um tal de random forest, então tem um monte de algoritmo. Ou você tem um mapa de estados, sabe? Um estado seria, aqui eu estou representando um XY ali, né? E se tiver mais para cá, eu chamo de gato, se tiver mais para lá, eu chamo de cachorro, e a gente consegue montar um algoritmo que monta uma reta para cortar, se for em 2 dimensões, ou um plano, se for em 3, ou que a gente chama de hiperplano, que aí fica uma abstração que é difícil de representar aqui, difícil não, é impossível, né? Mais de 3 dimensões, é impossível da gente representar desse jeito, mas pensa que tem várias dimensões e você vai ter cortando, como se fosse uma reta, um plano, mas é o que a gente chama de um hiperplano, né? E o hiperplano otimizado, que a gente vai pensar numa tal de SVM, né? Máquina de vetor de suporte. Então, assim, tem muitos algoritmos, e isso, inclusive, faz parte de um desafio que a gente tem na hora de montar um classificador. Então, eu quero saber se é gato ou cachorro, ou daqui a pouco, se é um tipo de sono ou outro. Para a gente montar esses padrões, a gente tem algumas escolhas. Uma dessas escolhas é que tipo de algoritmo que vai usar, que tipo de parâmetro que você vai colocar lá, tá? E aí, uma vez montado esse padrão, né,
você tem lá uma árvorezinha que diz as possibilidades, você tem lá uma reta que sempre corta os dados para dizer se é uma classe ou outra, né, uma categoria ou outra, um rótulo ou outro, a gente pode fazer uma pergunta. Então eu digo, olha, ô computador, e quem que é esse daqui, hein? Esse agora é um gato, esse agora é um cachorro, tá? E aí que a mágica começa a acontecer. Eu ensinei para ele e agora, de fato, eu estou consultando, eu estou fazendo perguntas para ele. E, poxa, no título, eu tenho que cumprir com o título, né? A gente não falou que era brincar com IA e gato e cachorro, mas sim neurociência do sono, então já vamos começar a pensar um pouco nisso, que seria a gente classificar o nível de sono, né, ou o tipo de sono. Tem algumas formas de a gente pensar, por exemplo, será que é um sono REM ou não? Será que está dormindo ou está acordado? Dá para associar aí o gato e cachorro? Deu, né? Beleza, que bom que vocês estão mexendo a cabeça, mostra que estão acordados, né? E aí, pensando no sistema nervoso, né, a gente está falando de sono, na descrição eu apontava que a gente falaria de neuro, e esse tal de sistema nervoso? Então, ele vai ser o nosso ponto de partida, é a partir de onde a gente tem a informação sendo gerada, que lá na frente vai virar o tal do dataset, né, os conjuntos de dados, e desse conjunto de dados a gente vai criar o classificador para depois a gente perguntar. Mas tudo parte, estou chegando no começo agora, e a gente está partindo do tal do sistema nervoso. Quem que é esse cara? Isso aqui seria um mapa. Quem é de saúde aí, ou biologia, ou coisa do tipo? Tem alguém? Tem? Olha só. Aí vocês me corrigem, tá? Depois. Mas agora faz de conta que está certinho, tá? Então, aqui a gente tem um mapa, né? Que eu tenho lá o tal do sistema nervoso, a gente fala do central, periférico, lá no central a gente tem uma classificação, mas eu vou fazer um destaque aqui para isso, ó. A gente pensar no tal do cérebro, né? Que é uma parte ali do encéfalo. Então a gente pensa principalmente nele como aqui para esse contexto, tá? Para outros poderia ser outra parte. A gente pensa nele, deixa eu ver como que eu estou de tempo, será que está certinho? Acho que está, né? Então tá. E então a gente começa a pensar, a gente aqui vai fazer o recorte que eu destaquei, tá? Então a gente tem um tal do sistema nervoso central, tem ali o encéfalo e um recorte que é o tal do cérebro. E trazendo uma outra representação aqui, a gente tem então, tem lá uma pessoinha, ela tem esse tal de sistema nervoso, tem um tal uma parte ali, um tal do sistema nervoso central, e um outro que certamente vocês lembram, que é um tal de neurônio, né? E aqui começa um paralelo interessante, né? Que vocês certamente já ouviram falar uma tal de rede neural, né? Essa rede neural é um paralelo com a parte de neuro, beleza, mas não é a mesma coisa, tá? Então agora, aqui eu estou falando de um neurônio, eu estou falando do neurônio biológico, e não a abstração que a gente faz quando pensa numa rede neural, né? Enfim. Então a gente tem aquela estrutura, né? De um neurônio, e além daquela estrutura, a gente tem as regiões ali que um está conversando com o outro, né? Ou pode ser o neurônio com o músculo, né? com uma célula do músculo. E aqui fica ainda mais interessante, que é assim, ó, célula, o neurônio, uma fibra muscular, eles têm umas propriedades interessantes. Uma delas é que a membrana, você consegue ter ali uma parte positiva e uma parte negativa, que aí entra um tal do potencial de repouso, potencial de ação, mas para resumir a história, pensa no seguinte, que essa membrana, tá vendo esse corredorzinho aqui, ó? Esse corredorzinho, essa tira, ali, você tem acúmulo de carga, tá? Ó, eu estou começando a falar de carga, deixa esse nomezinho aí, carga. Então tem carga que está sendo acumulada ali na região. Ou ainda, se você pensar naquela junção entre um e outro, lembra que eu disse que tem a junção de um com o outro, né, de um neurônio com o outro, ou desse neurônio lá com uma fibra muscular? Então essa junção aí, aqui eu estou representando neurônio com neurônio, ali no meio está passando algumas substâncias, tá? Que elas inclusive podem ter uma carga líquida, ou seja, você olha ali e diz, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, tá? Então vocês começam a perceber que ali a gente tem movimento de carga, tem acúmulo de carga, então a gente está falando de carga. E
No fio lá da casa de vocês, tem um fiozinho e por lá não está passando carga? Está passando, né? E associado a esse fluxo de carga, você tem alguns resultados. Então, você tem campos que passam ali ao redor. Dá para aceitar isso, né? Beleza. E aí, imagina que a gente pode medir esses resultados, tá? Esses resultados dessas cargas. E vão seguindo comigo. Então, eu consigo medir essas quantidades de cargas, ou diferença dessas cargas. Então, imagina que eu tenho uma atividade numa região, não tenho uma atividade na outra. Tá? E aí a gente começa a ver diferença de comportamento baseado em o que tem de campo elétrico aqui que eu posso medir num canto e no outro, né? E isso que a gente está medindo, e já eu mostro como que se mede, isso que está sendo medido, a gente vai chamar ali, quando você coloca um eletrodo aqui, a gente vai falar de sinais. Tá? E o que é esse tal de sinal? O sinal, uma definição assim resumida e possível, seria a gente falar de uma propagação de informação, tá? Ou seja, a informação está, pensando num contexto aqui de neuro, né? Está lá dentro da cabeça e você vai agora medir essa informação, pegar essa informação lá fora. Então, se ela está passando, você vai chamar de um sinal, tá? E esses sinais têm várias possibilidades. Você pode pensar aí que a gente fala de tempo discreto, tem o tal do tempo contínuo, tem os sistemas que são analógicos, sistemas que são digitais. E aí vocês vejam que, lembra que quando eu falei dos classificadores, eu disse assim, ó, esse padrão que é encontrado, ele vai ser, para o computador, ele vai aprender isso de uma determinada forma. E aí tem várias formas de eu fazer isso, né? Seja naquelas árvores, que eu resumi aqui, dizendo um conjunto de if, seja naqueles cortes que você faz, né, dos planos, seja uma rede neural, que você vai escolher quantas camadas você faz, quantos neurônios, função de dropout, enfim. Ali é uma escolha que a gente tem que fazer. E a outra escolha, na hora da gente trabalhar, é você pensar se você está trabalhando aí com um tempo discreto, um tempo contínuo, analógico, digital. Essencialmente, aí, o que a gente vai falar aqui é principalmente no tal do tempo discreto e no sinal digital. Tá? Tá bom, mas vamos começar a juntar um pouco mais as coisas. Quando a gente fala de um sinal, eu acho que se eu tivesse dito para vocês que isso daqui é um sinal, vocês aceitariam. De fato, dá para a gente pensar como sendo um sinal, tá? Então, vocês estão vendo aqui que a resolução não está tão boa, essa imagem que eu trouxe, mas vocês estão vendo como uma onda, né? Tipo, fazendo assim. E aí você tem, imaginem aqui, que na horizontal, a gente tem um eixo temporal, tá? Então, eu tenho um eixo temporal aqui, e na vertical, lembra que a gente estava falando de corrente, estava falando de carga, né? Eu não falei disso? Que tinha lá dentro da cabeça ali, né? Então, a gente estava falando de cargas. E a gente poderia medir, então, tensão. Ou seja, o eixo horizontal aqui, ele pode ser o tempo, e o eixo vertical, o potencial que você está medindo, né? Então, você mede aqui. E isso aqui é uma forma de você coletar esses dados que estão lá dentro da cabeça. Esse aqui é o tal do EEG. Né? Pouca gente tinha levantado a mão, então para quem não tinha levantado a mão, era esse daqui. Vou fazer a consulta de novo, porque pode ser que vocês não conhecessem por esse nome. Mas, né? Agora, quem já viu isso daqui, pelo menos imagem, ou já fez, aí já bem mais, né? Então, é o tal do EEG, tá? Que eu podia ter dito eletroencefalograma, eu acho que tinha facilitado, né, a pergunta. Ou perguntinha mais ou menos, né? Vou melhorar na próxima. Então, esse daqui é o tal do EEG que eu falei. Aí imagina que você tem vários eletrodos lá fora, só que lá dentro você tem essa mudança aí de carga, né? Tipo, uma carga fluindo, uma carga parada ali. E esses resultados, você vai coletar ele lá fora, né? Sério, fica atento também a isso, tá? Pedi para ficar atento à questão das cargas, e agora eu peço para ficar atento que as cargas estão lá dentro. Você está medindo lá fora, tá? E isso vai ter uma complicação que a gente já discute. Mas eu tenho esses eletrodos que estão sendo medidos, que estão medindo esse resultado das atividades lá fora. Né? Inclusive, é uma discussão que é um ponto de atenção que a gente tem, que quando a gente mede, ali a gente não está medindo de um neurônio, né? Não nesse caso, a gente está medindo de um conjunto, ali, o que não falta é neurônio lá dentro. Tá? E isso aqui é um tipo de resultado que a gente tem. Tá? Então,
naquele lá, tem vários eletrodos, cada linha dessa daqui é um eletrodo no eixo temporal e mostrando ali vários potenciais, tá? E tem um padrão ali, cara, sim e não. Eu acho que você fez a melhor resposta aí, o cara fez assim. Então, é isso. Sim e não, né? Se eu mostro aqui, você diz, pô, cara, mas está meio complicado de ver. Claro que o cara que trabalha com neuro ali, né, um médico e que é acostumado, é treinado para identificar isso daqui, ele vai ver com uma certa facilidade, né? Mas, enfim, o padrão já começa a ficar um pouco mais complicado. Mas tem alguns padrões que a gente pode identificar. Seja um padrão mais ali naquela representação que eu mostrei, que é um eixo temporal, seja a gente fazendo algumas transformações matemáticas para estudar no domínio da frequência, ou seja, no lugar de você ter um tempo aqui, você tem uma frequência, você vai somando energias ali, sabe? Enfim, tem outras representações, mas tem algum padrão sim. De vantagem do EEG, o fato dele não ser invasivo, está colocando lá fora, indolor, a gente não está furando, não está, enfim, tem uma boa resolução temporal. Então, ao longo do tempo, você tem vários registros por segundo. Então, você consegue ver o que está acontecendo ali ao longo do tempo, né, sabendo qual instante que dormiu, qual instante que acordou, né, como que foi ao longo do sono. E as imagens, você faz ali o exame e vai ter o resultado prontamente, né? Tem limitações, por exemplo, a questão de ruído do sinal, seja do próprio equipamento, seja do ambiente. Para vocês terem ideia, até se tiver uma tomada perto, isso pode fazer diferença. A baixa resolução então, dos ruídos, movimento, material biológico. Material biológico, né, então, pensa, a carga está lá dentro e você está medindo fora. No meio do caminho tem inclusive osso, né, para você pegar esse dado lá fora. Tem uma baixa resolução espacial, né, então, é melhor, pensando na perspectiva temporal, mas espacial, ou seja, saber onde foi, a gente já pensa em outros mecanismos de coleta de dados. Quando a gente vai pegar as bases, às vezes essas bases vêm desbalanceadas, né, para cientista de dados, sabe o que eu estou falando aí, né, tipo, a gente pega e tem muito de uma classe, muito gato e pouco cachorro, por exemplo, ou seja, às vezes você tem muito de uma classe e tem pouco de outra, isso é difícil de tratar, né, com qualidade, e grandes volumes de dados. Então, às vezes você pega lá, imagina, você está pegando muitos registros por segundo. Então, isso daí, ao longo de várias horas, imagina a quantidade de dados que a gente está falando. E claro, mas aí a gente consegue pensar em algumas considerações, por exemplo, técnicas de pré-processamento de dados, utilizar filtros, aquilo que eu falei de ter a tomada do lado, você poderia pensar em, olha, a tomada ali está em, sei lá, 60 Hz. Então, pega teus dados lá e tira os 60 Hz do meio, né, dos teus dados. E fazer também experimentos em regiões que são isoladas, né? Você blinda ali, usa tipo uma gaiola ao redor de onde você está fazendo para você eliminar ruídos, tá? Então, tem alguns pontos aí para se fazer. Quando eu falei de sono, a gente tem aqui esses ciclos, né? E vejam que então tem as etapas e você tem os estágios. Isso são bons candidatos para a gente pensar em criar aqueles classificadores. Ou seja, a gente pensar em cada etapa dessa, a gente fazer uma correlação com o que está lá embaixo. Ou seja, eu identificar cada pedaço daquele, se é um gato ou cachorro, nesse nosso contexto. Para cada pedaço daquele, então nesse espaço de tempo, aquilo qual o nível de sono que está tendo. Então isso é uma boa aplicação pensando no contexto de sono. E tem outras aplicações, né, além dessa questão que eu falei, de estágios, né, de níveis e estágios de sono, quando que a pessoa vai acordar? Então, eu pegar um pouco antes e ver se naquele momento ali, ela está propensa ou não a acordar. Isso é uma classificação. Assim como o colega lá, eu disse, será que está propenso ou não a dormir? Poderia dizer, está propenso ou não a acordar, baseado naqueles sinais de EEG. Né? Ou seja, enquanto você estava dormindo, eu estava coletando os dados. Né, a gente coleta os dados e aí eu encontro alguns padrões naquilo. Por exemplo, a gente pega ali os dados de EEG no momento em que a pessoa estava dormindo, né, e aí eu pego, sei lá, os 30 segundos antes dela acordar, 1 minuto antes de acordar, ou 1 hora antes de acordar, só para ilustrar, né, eu pego aquele momento e vejo assim, e depois ela ela acordou, né? Então eu começo a classificar aquele pedaço ali como o momento em que ela vai acordar. Tá? E até para associar, né? Se você sabe o momento em que ela acorda, você pensar qual que é o estímulo que está tendo, você pensar em mudar o estímulo, tá? E aí até trazendo para outros contextos, ainda em neuro, fugindo um pouco aí dessa ideia de neurociência do sono, você identificar
que o paciente está entrando numa crise, né? Ou ainda, né, você pensar na interface cérebro-máquina, né? Agora eu estou pensando, vejam, não estou falando mais de sono, mas de um classificador no contexto de neuro, que vocês já devem ter visto algumas imagens desse tipo, que a pessoa, ela tem aqui os eletrodos, né? E ela consegue movimentar ali uma cadeira de roda, por exemplo, ou movimentar um cursor do mouse, ou eu acho que eu vi na TV lá, o cara levando um carro, não foi? Aí ia levando um carro. Então, você começar a encontrar esses padrões. Qual é o padrão para você querer mover o braço? Qual é o padrão para você querer tal coisa? Qual é o padrão para você reconhecer uma imagem? Tá vendo? Tudo questão de reconhecimento de padrões, que foi o que eu disse que era aprender, né? Eu disse que aprender era reconhecer padrões. Então, a gente viu o seguinte, que tem um tal do aprendizado de máquina, então a gente tem um aprendizado de máquina, que significa a gente estar encontrando o padrão, que nesse nosso contexto aqui, veio do tal do sistema nervoso, né? Então a gente pegou os dados lá por uma possibilidade, uma interpretação daquele fluxo de carga, ou de ter mais carga num canto, mais carga no outro, e dali a gente identificou o sinal lá fora, né? Que por ser lá fora traz algumas complicações, não foi isso que eu disse? Tem algumas técnicas, uma delas, né, e equipamentos, uma possibilidade é a gente usar o EEG, que foi aquele que eu mostrei que tem você coloca tipo uma touca, né, tem os eletrodos, e você vai pegando essas informações, que são sinais, né, que a gente tem lá uma linha temporal, que pode pensar também no domínio da frequência. A gente falou um pouco de sono, né, que eu tenho a linha do tempo, por exemplo, que a gente tem os ciclos, que a gente tem os níveis, e que a gente pode relacionar isso, não de uma forma tão direta, né, ou seja, bate o olho ali e diz, opa, isso daqui é tal estágio, né, ou melhor, ou além, né, não só de uma forma humana, ali, mas automatizada, a gente encontra esses padrões fazendo um paralelo com aqueles sinais de EEG, e eu falei para vocês que a gente tem vários casos de uso. Eu trouxe aqui algumas possibilidades de casos de uso, pensando aí em neurociência do sono, né, em neuro, mas, enfim, tem várias outras possibilidades. Vocês me viram alguns momentos vindo para cá, que é para respeitar o tempo, porque isso daqui é um assunto, como eu coloquei no começo, que não dá para fechar tudo. Eu nem sei de tudo, né? Mas não dá para a gente trazer tudo aqui nesse tempo que tem. E eu acho muito interessante, claro, e é por isso que eu deixo aqui para vocês o contato, né, para discussões futuras, tá? Para quem quiser bater um papo aí sobre isso, gosto bastante do assunto, tenho muito a aprender, queria aprender, inclusive, né? Então, para quem quiser bater um papo depois, tá aqui meus contatos, né, WhatsApp e LinkedIn, para a gente ter um papo futuro. A gente está falando numa sexta-feira à noite, aqui, nesse evento. Sexta-feira à noite é sexta-feira à noite, né? Vocês podiam estar dormindo, estão aqui. Então, agradeço a vocês aí pelo tempo que vocês dedicaram da sexta-feira à noite para estar aqui. E, enfim, a gente se fala. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Beleza. Então, alguém tem alguma consideração? Perguntas? Críticas? Correções? Tem uma lá atrás, ó. Pergunta uma coisa que eu sei, tá? Para ficar bonito. Vou tentar. Então, você falou no caso, por exemplo, que faz toda a movimentação do sistema nervoso central e tem os padrões. E, então, acredito, por exemplo, que você fez uns testes com pessoas que tenham todas as mobilidades, né? Mobilidades motoras, braços, pernas. E no quesito, no caso desses dados do sistema nervoso para pessoas com deficiência, que, por exemplo, tem deficiência nas pernas que não conseguem andar. Como é que é tratado dessa forma? Beleza. Isso é bem relevante. Assim, lá eu não tinha acesso, né, os dados, eu não levantei os dados em laboratório. Eu utilizei o dado de um hospital que já tinha, né? Mas a questão da mobilidade, vale lembrar que assim, você tem atividade não só para questões motoras, você tem para
outros aspectos, né? Então, você não mede só a questão motora, né, a atividade associada a um movimento, mas outras questões também, tá? E aproveito essa colocação que você fez para dizer que há, inclusive, trabalhos associados a uma coisa que a gente chama de imagética motora, que é tipo, o cara está, entre aspas, ali, projetando o que seria movimento, tipo, pensando no movimento, para pessoas que perderam uma região aqui, né, perderam a atividade numa região que está associada ao movimento, sabe? Perdeu uma região que está associada ao movimento, mas tem uma outra que prevê o movimento, que pensa no movimento, e você consegue usar essas atividades para criar classificadores também, né? E gatilhos para movimentos. Mais um? Eu acho que a gente tem mais uma, pessoal. A moça ali. Opa, boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação à coleta de dados, que eu conheço o EEG, mas eu acredito que ele só sirva para poder coletar o dado das regiões superficiais do cérebro, das regiões que estão mais próximas do crânio, que é onde estão os eletrodos. Existe alguma tecnologia que já consegue pegar informações da parte mais interna do cérebro, se é que tem alguma coisa a ser coletada lá dentro? Beleza. Então, isso é bem colocado, né? Porque entra naquela questão das limitações que eu falei, né? Porque você já tem o ruído, né? Uma dificuldade de medir o sinal, porque você tem ali matéria no meio, né? Você tem osso no meio, né? Então, quando você pensa em regiões mais profundas, aí realmente a gente vai ter essa questão. E aí você começa a pensar em outras técnicas, tá? Então, realmente a gente tende a pegar o que está mais próximo, né? E aí você começa a pensar em outras técnicas para pegar o que está lá dentro. Ou até mesmo uma técnica mais invasiva. Ou seja, você tem um eletrodo que foi colocado lá dentro mesmo, você não está pegando aqui fora, tá? Sim, tem. Uhum. Fechou? Galera, obrigado e eu vou estar aí pelo evento para a gente bater um papo. Obrigadão. Valeu.